A paz do Senhor, querido irmão, a paz do Senhor, querida irmã, trago-vos uma mensagem de fé, ânimo, vigor e esperança para este momento, que traz como tema: não pare, continue, a vitória vem. Tem como texto base o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 20, que nos fala o seguinte: porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. O versículo lido faz parte do contexto maior que se inicia no capítulo 3 de Atos, que relata a cura de um homem coxo à porta do templo chamada Formosa. No versículo 2 de Atos 3 nos informa que o homem que fora curado era coxo de nascença e, conforme relata o versículo 22, já possuía mais de 40 anos quando foi por Deus curado através do ministério de Pedro e João. Pedro e João subiam ao templo para orar às 3 horas da tarde. Matthew Henry afirma que os apóstolos e os primeiros crentes participavam de cultos de adoração a Deus na hora da oração no templo. Pedro e João foram levados por direção divina a fim de que Deus realizasse um milagre em um homem de mais de 40 anos, inválido desde o seu nascimento. Foi realizado uma cura miraculosa, um homem cuja enfermidade era incurável, e foi feito publicamente para que pudesse ser por todos verificado. A esta época, pessoas inválidas eram, em sua maioria, pediam esmolas para sobreviverem. Este homem coxo fazia a mesma coisa. Quando Pedro e João estão indo em direção ao templo, este olha para os apóstolos e lhes pede esmola. Pedro e João olham para ele e lhe dizem: olhe para nós. Este olhou para eles, esperando receber mais uma esmola. Só gostaria de dizer algo interessante aqui, abrindo um adendo nesse momento, que poderia passar desapercebido pela grande maioria. Pedro e João olham para ele. Isso significa lhe dar atenção. Naquela época, como agora, as pessoas que esmolavam, pediam esmolas, não eram reparadas pela multidão, pela sociedade. São os fantasmas da atualidade e também daquela época, como eram também ao tempo de Jesus. Em uma sociedade onde o que importa é o que você tem, não o que você é, mas Deus se importa com o que você é. Pode ser que muitos passassem por este coxo sem notá-lo. Até aí nenhuma novidade. A novidade reside no fato de que primeiro Pedro e João olham para ele, depois lhe dirigem a palavra. Amados irmãos, amadas irmãs, só quem vivenciou uma situação difícil sabe que às vezes uma pequena palavra dita no tempo certo a alguém desalentado, abandonado à própria sorte, tem um grande impacto na vida daquele que a recebe. Só o fato de Pedro e João ter parado e olhado para ele dado atenção ao coxo, para aquele que é coxo durante mais de 40 anos, já significou muita coisa. E ainda falar com ele: olhe para nós. Esses simples gestos já fizeram aquele coxo, naquele momento, ter ganhado o seu dia. Até porque pessoas invisíveis, não notáveis naquele tempo e hoje, não tinham nem vez, nem tampouco não tinham voz. Mas o evangelho que nós cremos e aceitamos é o evangelho que concede oportunidades àqueles aos quais o mundo jamais concederia oportunidade. Um coxo, um cego, uma pessoa inválida, naquela época não tinha muitas vezes nem direito à voz. Vemos isso na passagem do cego Bartimeu, em Marcos capítulo 10, assentado junto ao caminho, mendigando, no versículo 46, e no versículo 47, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. No versículo 48, e muitos o repreendiam para que se calassem, mas ele clamava cada vez mais: filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Muitos teriam tido a mesma atitude desses demais, o repreendido, para que reconhecesse o seu lugar de homem invisível pela sociedade. Mas Cristo, assim como Pedro e João, teve outra atitude. Versículo 49, e Jesus, parando, disse que o chamassem, e chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, pois ele te chama. O interessante é que aqueles que o repreenderam mandaram-no calar, enxergaram o seu lugar de homem invisível perante a sociedade. Agora lhe dirigem a palavra, no versículo 49, e chamaram o cego, dizendo-lhe: tenha bom ânimo. Olha só, repreenderam, mandaram-no calar, e agora disseram a ele: tem bom ânimo, o mestre te chama.
levanta-te, porque ele te chama. O versículo tema nos afirma, Atos 4:20, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Não podemos deixar de falar de um evangelho que dá oportunidade para os excluídos, para os inválidos, para os invisíveis da sociedade, os transforma em nova criatura e os faz assentar em regiões celestiais. Só esse evangelho de Cristo Jesus é que faz isso, nenhum outro mais. É por isso que o inferno tenta distorcer este evangelho, tenta perseguir os seus seguidores e tenta silenciá-los. Mas esse evangelho não está e nunca esteve fundamentado em homem algum. Nos momentos mais ferrenha perseguição do evangelho, certo imperador romano disse que o evangelho logo enfraqueceria e seria esquecido. Bom, ele se enganou redondamente. Passados quase 2000 anos de sua fala, o evangelho cresce assombrosamente no mundo todo. Outro imperador disse que a Bíblia seria um livro esquecido ao tentar destruir todas as cópias existentes. Mas Deus, o nosso Deus é fiel. Muitas cópias foram preservadas e chegaram aos nossos dias como a bendita e poderosa Palavra de Deus. Após a cura pública do coxo, Pedro lhes prega a palavra diante da multidão alvoroçada que se formou pelo fato do milagre ocorrido. E o versículo 4, do capítulo 4 de Atos, informa que das pessoas que ouviram a pregação de Pedro após a cura do coxo, converteram-se quase 5.000 almas. Um milagre que Deus efetuou em um coxo proporcionou a salvação e a conversão de quase 5.000 almas, converteram após a pregação de Pedro. Mas a oposição logo se levantaria, e se levantou através de sacerdotes, do capitão do templo, dos saduceus, ou seja, dos falsos religiosos. Foram os apóstolos interrogados acerca da cura do coxo. No versículo 7 eles interrogaram: por ordem de quem, ou em nome de quem fizestes isto? Pedro prega agora pela segunda vez. No versículo 10, afirma que Jesus havia curado o coxo. No versículo 18, são ameaçados a não falarem mais o nome de Jesus pelos falsos religiosos. Mas a resposta de Pedro conhecemos, é o versículo tema, como dissemos, Atos 4:20. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Não podemos parar. Não podemos nos acovardar diante de retaliações do inferno que tentam nos roubar a fé, a esperança e a confiança em Deus. As ameaças do inferno são constantes na nossa fé, mas não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Se você parar agora, meu irmão, se você parar agora, minha irmã, diante das ameaças e retaliações do inferno, é como se você jogasse fora o sacrifício vicário de Cristo para ti. Todo o teu caminhar de lágrimas, de lutas, mas de experiências e vivência em Deus. O que Deus fez por ti, ninguém faria. A transformação que tens vivenciado, ninguém em tua vida faria. A retaliação vem, é para te parar, fazer parar mesmo. Mas não pare, Deus é contigo, né? E disseram a Pedro e João: não preguem mais este nome, deixe de acreditar, é o que o inferno tenta nos dizer. Tanto tempo esperando, acreditando, por quê? Para morrer na praia? E mais, parece quando você vai se aproximando, vai aproximando a vitória da nossa vida, aí parece que as lutas aumentam ainda mais, ameaças e retaliações do inferno, de igual modo. Mas não deixe se levar por retaliações e ameaças do inferno, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Não pare, continue, pois só assim a vitória vem. A vitória é certa em nome de Jesus. Creia, se o inferno e luta se levantaram tentando te parar, tu estás mais próximo da vitória e exaltação do que tu próprio imaginas. A tua bênção chegou. Não coloque tudo a perder logo agora. Depois de um longo e difícil caminho percorrido, onde só Deus e você sabe o que enfrentaste durante todo este caminhar. Deus está contigo, acalme o teu coração, a vitória é mais do que certa, em nome de Jesus. Não se deixe levar por retaliações. Maior é o que está conosco do que está no mundo. A vitória é certa para ti, para mim, para nós. Em nome de Jesus.